Opa, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma aula e agora a gente vai falar do hack número 3, que se refere às palavras-chave. Então, nessa aula, a ideia é te mostrar como identificar padrões de definições que sempre vão significar uma única resposta possível, ou pelo menos ajudar a eliminar determinadas respostas que são distrativas lá no exame. Esse hack ele é muito poderoso, tá? Por quê? A partir do momento que você começa a perceber, identificar e mapear as palavras-chave, você vai conseguir responder determinadas questões do exame em até 15 segundos, 10, 15 segundos, muito rápido. E isso acaba te dando vantagem com relação ao gerenciamento do tempo. A gente sabe que o exame tem o tempo, né, de 60 minutos, então quanto antes você responder determinadas perguntas que são mais fáceis, melhor, né? Mais tempo você vai ter para pensar nas perguntas que você não tem tanta certeza. E isso te dá um conforto psicológico também, né? De você saber que está acertando algumas questões no exame, isso te deixa mais tranquilo, né? E com a cabeça mais arejada para pensar melhor nas respostas daquelas questões mais difíceis. E aí, eu trouxe algumas palavras-chave que já são padrões, tá? Que eu já já tenho um mapeamento dessas palavras-chave, então eu trouxe algumas delas aqui, mas a ideia é que você depois tenha a sua própria lista de palavras-chave e eu vou explicar por que não existe uma lista única aqui que eu possa compartilhar com você, tá bom? Então vamos lá, a gente tem algumas palavras-chave aqui. A primeira delas é a palavra ponto único de contato. Então sempre que você vê uma pergunta no exame que se refere a um ponto único de contato entre o usuário e o provedor de TI, a resposta sempre vai estar relacionada com a central de serviço, ou o Service Desk, depende do idioma. Isso é ponto passivo, tá? A próxima palavra-chave é o seguinte: se tiver alguma pergunta falando sobre componentes que precisam ser gerenciados, a resposta sempre vai ser a prática do gerenciamento da configuração. Outras palavras que também podem estar associadas com o gerenciamento da configuração é o item de configuração. Mas essa aqui é batata. Se tiver escrito componentes que precisam ser gerenciados, a resposta sempre vai ser gerenciamento da configuração. Por outro lado, se a pergunta se referir a valores financeiros, ou seja, componentes que possuem algum valor financeiro, ou seja, dinheiro, a resposta vai ser o gerenciamento de ativo. Então, no ITIL 4, a gente teve uma prática que antes, na ITIL V3, era a mesma, gerenciamento da configuração e ativos de serviço. Agora, elas se tornaram duas práticas distintas, o gerenciamento de configuração e o gerenciamento de ativo. E a grande diferença entre esses dois é justamente que o gerenciamento da configuração se preocupa com o gerenciamento e com a informação sobre os componentes que estão sendo gerenciados, então é um prestador de informações, e o gerenciamento de ativos se preocupa mais com o valor financeiro dos ativos, tanto que ele chama de ativo, não é nem item de configuração. Então ele se preocupa mais com o valor de depreciação, o valor dos ativos, tá? Então essa é a grande diferença entre essas duas práticas. Uma outra palavra-chave aqui também, batata, é mudança de estado. Sempre que tiver escrito no exame uma pergunta relacionada à mudança de estado, a resposta sempre vai estar associada com a prática de monitoração e gerenciamento do evento, ou com a própria definição do que é um evento, tá? Então, mudança de estado sempre tem a ver com a prática de monitoração e gerenciamento de evento. Uma outra palavra-chave aqui muito comum é interrupção não planejada ou restauração do serviço o mais rápido possível. Esses dois termos sempre vão estar relacionados com o gerenciamento de incidente, com a prática do gerenciamento de incidente ou com a definição do que é um incidente. Sempre, tá? Viu isso na pergunta? Pode ver que tem uma resposta lá relacionada a gerenciamento de incidente e aí você pode marcar ela. Você vai gastar 10, 15 segundos para responder. Uma outra palavra-chave também já bem comum, é causa raiz ou vulnerabilidade que precisa ser trabalhada. Esses dois termos no exame sempre vão ter relação com a prática de gerenciamento de problema. Uma próxima aqui também muito
comum é acréscimo, modificação ou remoção. E sempre vai aparecer essas três palavrinhas juntas, tá? Acréscimo, modificação ou remoção. Esse termo-chave se refere sempre à prática de habilitação da mudança. E aqui cabe um comentário. A gente teve muito recentemente uma alteração do título dessa prática de habilitação de mudança. Lá na V3 era gerenciamento de mudança, aí ela chegou no ITIL 4 com o nome de controle de mudança e coisa de pouco tempo atrás, de dias atrás, antes de eu gravar esse curso, a Axelo soltou um update, um minor update, que é só alteração do nome da prática, que se tornou agora habilitação da mudança. Então, nem controle de mudança é mais, é habilitação da mudança. Então, quando você for fazer o exame, você já precisa estar acostumado com esse termo. E não teve nenhuma alteração em termos de conteúdo, de definição, só esse comentário a respeito do nome. E por último, uma outra palavra-chave aqui, na verdade, é a diferença entre gerenciamento de liberação e gerenciamento de implantação, que no ITIL V3, essas duas práticas eram uma só, era o gerenciamento de liberação e implantação. E agora, no ITIL 4, eles também dividiram essas em duas práticas distintas. E aí, a grande diferença entre um e outro é que quando a gente fala de gerenciamento da implantação, você está falando de implantação em ambientes de produção. Então, lembra desse termo-chave. Implantação e ambiente de produção. Ambiente de produção, gerenciamento de implantação. Quando eu falo de liberação, eu estou disponibilizando para uso. Disponibilização de uso para o usuário final. Então, essas são os dois termos-chave para você conseguir diferenciar quando a resposta é o gerenciamento de liberação ou o gerenciamento de implantação. Beleza? Essa listinha aqui é a lista fatal que vai cair no exame, provavelmente vai cair no exame, perguntas relacionadas a esses itens aqui. Então você já pode anotar aí, pode até incluir no seu mapa mental, fazer uma identificação de que esses itens vão cair no exame e você já vai saber qual é a resposta. Agora, o que eu tenho de tarefa aqui para você? Primeira coisa é criar a sua lista de palavras-chave com a resposta associada. E aí eu recomendo que você use o mapa mental, que eu imagino que você vai criar, ou já tenha criado, para facilitar essa identificação. E uma vez que você cria essa lista, mantenha essa lista frequentemente atualizada, porque conforme você vai amadurecendo o seu processo de estudo, você acaba descobrindo novos padrões de palavras-chave, principalmente quando você for fazer os simulados, e aí você retorna e retroalimenta essa lista de palavras-chave com novos conceitos. E por que eu não tenho uma lista fechada? Porque você provavelmente vai identificar palavras-chave que eu não identifiquei, ou que outra pessoa não vai identificar. Então isso são sacadas que você vai ter que criar conforme você vai estudando. Só tenha certeza de criar as palavras-chave corretas. Não vai criar uma palavra-chave e associar com uma resposta e lá na hora do exame você vê que não é bem assim, você coloca em dúvida. Então só crie palavra-chave na qual você tenha certeza que a resposta sempre vai ser aquela que você está apontando para essa palavra-chave. Tudo bem? Então esse foi o REC número 3. A gente encerra essa aula agora e te espero aí na próxima aula para a gente falar do REC número